Declaro aberta a audiência pública conjunta organizada pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, pela Associação Pré-Sindical dos Servidores do INEMA, ASCRA, pela Frente Parlamentar Ambientalista e pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. O objetivo dessa audiência é justamente discutir, aqui se fala de flexibilização, mas é o desmonte da legislação ambiental no Estado e na Federação. Então, a semana que antecedeu foi a Semana Mundial do Meio Ambiente. Vários eventos ocorreram, discutindo a Mata Atlântica, o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, e hoje aqui se destina justamente a discutir os impactos desse desmonte na natureza e na sociedade brasileira, que não está totalmente informada do que se passa. Então, o que nós vamos discutir aqui é uma pauta estrutural. Então, não vamos falar de governo, porque sabendo de limites desses próprios governos sobre o governar de fato. Então, quem governa a nossa sociedade são os grandes complexos, os interesses econômicos que prevalecem sobre o interesse público e sobre os interesses da sociedade e do meio ambiente. O desmonte das legislações ambientais através do incentivo à monocultura e o crescimento do latifúndio. Então, é esses que continuam dirigindo, e falam alguns que nós fomos um país agrícola, somos um país agrícola e seremos um país agrícola. Então, não será esse destino, com certeza, que nós vamos discutir. Então, a agricultura é fundamental para o nosso país, é muito importante, mas nós precisamos avançar, precisamos industrializar esse país, precisamos de ciência, precisamos de um cabedal intelectual, de conhecimentos, muito além do que isso. Então, nesse sentido, é que nós vamos discutir por que se desmontar toda uma legislação de proteção ambiental. E aí nós gostaríamos de iniciar nossos convites principalmente aquela que vem de tão longe, vem do Rio Grande do Sul, que é a procuradora Silvia Capelli, que é procuradora de Justiça no Rio Grande do Sul, coordenadora da Revista de Direito Ambiental, coordenadora acadêmica da pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente do Comitê Brasileiro, e professor de Direito Ambiental. Quase que era uma palestra esse currículo dessa professora. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Nós aqui agradecemos. Então, aqui já confirmar, já estando nessa mesa, a doutora Cristina, que é coordenadora do CEAMA, Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo. Obrigado também, doutora Cristina, sempre disponível a participar dos nossos eventos. Muito bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar aqui nessa cidade maravilhosa de Salvador, retornar a esse estado da Bahia, no qual eu fiz e tenho grandes amizades, não só no Ministério Público, como também em vários outros segmentos ligados à proteção do meio ambiente. Ressaltar que o Ministério Público do Estado da Bahia é um dos mais combativos ministérios públicos que nós temos no Brasil, e que é um orgulho para mim ter recebido esse convite e estar aqui neste evento extremamente importante,
porque revela a capacidade de diálogo e de aproximação entre o Parlamento, o Ministério Público, os servidores do órgão ambiental e as mais variadas facetas da sociedade, envolvendo um tema tão importante, eu diria o tema mais importante atualmente na questão ambiental no Brasil. Por que eu considero esse tema o mais importante? Porque, embora existam vários instrumentos de planejamento e de controle estatal dos eventuais prejuízos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, como os planos diretores, o zoneamento ecológico-econômico, sem dúvida nenhuma, o instrumento mais aplicado, mais conhecido e mais do dia a dia do regramento estatal de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras é o licenciamento ambiental. Portanto, se nós mexermos no licenciamento ambiental de maneira a retirar salvaguardas constitucionais de um direito fundamental, nós teremos seríssimos problemas. Esses problemas, eles serão irreversíveis. Por que eles serão irreversíveis? Porque, embora sejam provavelmente a passar o PL, o substitutivo, de autoria do deputado Mauro Pereira, a passar o projeto na sua última versão, que é do dia 5 de junho de 2007, embora um pouco melhorado em relação às versões anteriores, ainda existem, no nosso ponto de vista, do ponto de vista do Ministério Público e da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente, algumas inconstitucionalidades e ilegalidades. Portanto, para mim, pessoalmente, esse é o tema mais importante que nós temos na área ambiental hoje no Brasil. O que acontece com o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental ele tem sido criticado por todos os setores da sociedade já há alguns anos, desde a presidência da República, o setor empresarial, os próprios servidores dos órgãos ambientais e as várias limitações que são encontradas no licenciamento ambiental, elas necessariamente não passam pela alteração da legislação. Elas passam, por exemplo, no fortalecimento das capacidades dos órgãos ambientais. Elas passam por não existirem coordenações exclusivamente políticas dos órgãos ambientais. Ela passa por investimento estatal na área do meio ambiente. Ela passa por um diálogo entre os programas setoriais que simplesmente ignoram a área ambiental. Ou seja, inicialmente, se houvesse investimento estatal nas áreas ambientais e se os setores que têm interesse, basicamente os setores de desenvolvimento em infraestrutura, dialogassem com as questões ambientais, muitas das propostas que hoje vêm a um projeto de lei, da Lei Geral de Licenciamento, não precisariam ser parte de uma lei. Nesse sentido, existem vários diagnósticos científicos a respeito das críticas ao licenciamento. Eu citaria, por exemplo, o da Fundação Getúlio Vargas Direito, do professor Sanches, da USP, além da própria Associação Brasileira das Entidades Ambientais, que fez um estudo de 2013, que depois foi, no meu ponto de vista, totalmente desvirtuado a partir de uma apresentação de uma proposta ao CONAMA. E também nós temos um estudo da CNI, também de 2013. Então, embora muitas das modificações pudessem ser feitas a partir dessas premissas, se centrou toda essa discussão na agilização do licenciamento e na simplificação do licenciamento, como se ele fosse a solução para todos os problemas. Outra questão importante é que a proposta do PL, que está sendo atualmente discutida, que está toda semana na pauta para discussão na Comissão de Finanças e Tributação, de autoria do deputado do meu estado, Rio Grande do Sul, deputado Mauro Pereira, ela não se baseia em nenhum dos diagnósticos aqui referidos e ela não leva em consideração esses estudos
e muito menos ela não avalia as consequências dessas alterações legislativas. Outra questão muito importante que nós temos que deixar aqui em nível introdutório é que já existem mais de 9 versões desse PL do deputado Mauro Pereira, o que nos deixa absolutamente impossibilitados ou nos gera uma grande dificuldade no acompanhamento dessa discussão, que por sua vez não dialoga, não abre-se uma audiência pública, não se abre uma consulta pública. A consulta pública que teve, por exemplo, em relação ao CONAMA, ela foi de 4 dias úteis durante o carnaval do ano passado, se não me engano. Então, assim, não está havendo uma discussão com a sociedade. E as consequências que vai fraturar e fragmentar o principal instrumento de controle estatal e do exercício indelegável do poder de polícia, que é uma obrigação do Estado pela Constituição Federal, não está sendo discutido com a sociedade, não está sendo levado em conta as considerações científicas a respeito. Inicio agora pela abordagem dos principais problemas que eu detecto, que certamente os colegas também vão referir, mas eu não vou abordar alguns que são muito típicos aqui do estado da Bahia. O primeiro deles, que me parece importantíssimo, é que o projeto da Lei Geral de Licenciamento 3729, na última versão, ele é simplesmente um projeto de lei genérico, conceitual e procedimental. O que eu quero dizer com isso? Existe conceito para tudo. Se conceitua o que é um procedimento, o que é uma autoridade interveniente, o que é o licenciamento. E ele é procedimental, ele inova no direito, trazendo várias espécies de licenças ambientais que não existiam até a legislação anterior. Hoje o nosso modelo é um modelo trifásico. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Isso vem desde a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 81, repisado depois pela Resolução CONAMA 237. Pois bem, senhores, o que hoje é regra passa a ser exceção. O licenciamento trifásico pelo PL será exclusivo para os casos de estudo de impacto ambiental. Então, quer dizer, essas questões que são importantíssimas, que dizem respeito à viabilidade ambiental do projeto, que dizem respeito especialmente à localização do projeto, elas estão completamente afastadas dessa discussão. E isso é bastante grave. Nós entendemos que, ao ser simplesmente genérico e conceitual, o projeto, já iniciando a abordagem jurídica, ele fere o princípio da legalidade. Ele fere o princípio da legalidade porque a Constituição Federal, no artigo 24, ela determina uma competência concorrente entre a União e os Estados-membros para legislar em matéria ambiental. Os municípios também podem legislar em matéria ambiental para as matérias de interesse local, de acordo com o artigo 30. Pois bem, dentro da competência concorrente, a competência da União limitar-se-á, diz a nossa Constituição Federal, às normas gerais. O problema é que aqui nós não temos uma norma geral, no meu modesto ponto de vista. Por que nós não temos uma norma geral? Se o projeto de lei define o que é uma licença trifásica, bifásica, licença por adesão e compromisso, licença única e licença corretiva, e ela determina que a União, o Distrito Federal, os Estados-membros e os municípios, através dos seus conselhos, definirão tipologias para o enquadramento nessas atividades, nós não temos absolutamente nada, senhores. Como é que nós vamos saber se uma atividade vai se submeter ao estudo de impacto ambiental, ou ela vai ser uma licença única, ou ela vai ser uma LAC, se nós não temos as tipologias? Isso era obrigação de uma lei nacional, de uma lei federal sobre licenciamento. É por isso que nós entendemos que isso fere o princípio da legalidade. Outra questão é que o projeto de lei, ele estimula a fragmentação
E hoje nós temos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente algo que se chama o Sistema Ambiental, que se chama SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, onde a Lei Complementar 140, que regulamentou também a Constituição Federal, vai dividir, como nós somos uma república federativa, nós dividimos as competências entre a União, o Distrito Federal, os Estados-membros e os municípios. Pois bem, quando esse projeto de lei determina que cada conselho municipal, cada conselho estadual e o CONAMA definirão as tipologias para o enquadramento, o que nós vamos ter o que isso significa no caso concreto? É isso que nós precisamos discutir aqui. Que cada estado, que cada município vai ter a liberdade discricionária de dizer que no meu estado tem estudo de impacto ambiental, no meu estado é LAC, ou seja, existe uma fragmentação e é o que os especialistas estão considerando, estão chamando de uma guerra ambiental. O que seria esta guerra ambiental? Seria criar facilidades, tornando o licenciamento menos exigente para atrair investimentos econômicos. Isso vai gerar o quê? Uma desproteção e uma concorrência ao revés daquilo que determina a nossa Constituição Federal, que determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a nossa Constituição, ela faz com que o capítulo da ordem econômica, que está no artigo 170, dialogue com o capítulo do meio ambiente. Ou seja, o artigo 170 da Constituição Federal, ele diz, no capítulo da ordem econômica, que qualquer brasileiro é livre para empreender, exercer uma atividade econômica sem intervenção estatal, exceto nos casos dispostos pela lei. O caso ambiental é esse. Por que precisa ter um controle estatal? Por que a gente precisa de licenciamento? Porque essas atividades são capazes de causar um dano. Elas são potenciais ou efetivamente poluidoras. Nesse caso, então, é necessária esta intervenção estatal. Outra questão importante, vou tentar ser o mais breve possível, é a falta do fator locacional para a definição do potencial de impacto, que está no artigo 12, parágrafo único. O enquadramento que gerará essa tipologia para cada tipo de licença, ele é feito apenas pela natureza e porte. Então, o que define o chamado potencial poluidor pelo projeto de lei? O que é o potencial poluidor que vai enquadrar? Se vai ser licenciamento trifásico, se vai ser LAC, se vai ser licença única, se vai ser licenciamento bifásico. É o potencial poluidor. E o que é o potencial poluidor pelo projeto de lei? É a natureza e o porte. Senhores, isso ambientalmente é insuficiente. Por quê? Porque está faltando a variável da localização. Eu posso ter uma atividade de pequeno porte, mas numa área fragilizada, numa área especialmente protegida. Então, eu não posso tratar questões diferentes de forma igual apenas pelo porte e potencial poluidor. Então, há um grande equívoco aqui, exatamente em saber-se o que é potencial poluidor. Potencial poluidor não é só porte e natureza da atividade, é o relacionamento do porte e natureza com a sua localização. Um exemplo disso é a resolução CONAMA que trata dos parques eólicos. Os parques eólicos, por exemplo, são considerados como de baixo impacto, mas a depender da localização, eles passam a exigir estudo de impacto ambiental. Isso foi totalmente esquecido. Uma terceira consideração que eu gostaria de trazer a vocês, que eu acho, para mim, talvez a mais grave, tem muitas graves, mas essa para mim é a mais grave de todas, que é a regra de transição. Eu vou ler o artigo para vocês poderem entender a gravidade disso, que para mim é o mais grave de tudo, nem é a dispensa do licenciamento que me preocupa mais, mas sim essa regra de transição, que está no artigo 3º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: nós falamos que cada um, União, estados e municípios, poderão, ao fazer as tipologias, enquadrar em qualquer espécie de licenciamento. É livre isso, de acordo com o PL. Então, o PL só diz o que é uma LAC, o que é uma trifásica,
Mas o que vai caber nessas caixinhas, o PL não diz. Agora vejam a regra de transição do artigo 3º, parágrafo 2º. Até que sejam definidas as tipologias, conforme o parágrafo 1º, cabe à autoridade licenciadora definir as disposições necessárias para a aplicação do previsto no caput. Que o caput é o que diz o que é o licenciamento. O que significa isso? Isso significa que, ao contrário da boa técnica legislativa que nós conhecemos em todos os nossos anos da República, o que dizem as leis? Até que seja implementada a próxima lei, vale o quê? O que já existe antes. Isso é elementar, elementar. Então, enquanto os conselhos não fizerem as tipologias para enquadrar nessas novas modalidades, o que eu tenho que aplicar? A Lei 6938, a Resolução CONAMA 237, a Resolução CONAMA número 186 do CONAMA, que fala de estudo de impacto ambiental. Isto é da técnica legislativa. O que o PL está fazendo? Ele está dizendo para cada administrador de cada município, de cada estado ou do IBAMA, que enquanto não vierem as tipologias, senhores, a Lei Complementar 140 saiu em 2011. Sabe desde quando estavam se discutindo as tipologias? 2003. 2003. De 2003 a 2011, não foram discutidas tipologias que impediram a publicação da Lei Complementar 140, que ficou genérica, e depois veio o decreto regulamentando o que era o licenciamento federal. Portanto, meus senhores, isso aqui vai ser a regra. E que regra é essa? Enquanto não tem as tipologias, a autoridade licenciadora decide caso a caso, em cada município, em cada estado, se vai ser LAC, se vai ser licença única, se vai ter EIA, se não vai ter EIA. Isto é, um grande absurdo. Isto é um grande absurdo, isso não pode permanecer. E isso, mais uma vez, fere o princípio da legalidade. A norma de transição, ao determinar que, na ausência de regulamentação, a exigência de licenciamento e estudo de impacto ambiental será decidida caso a caso, importa em ausência de regulamentação, ainda que temporária, e isso viola 2 princípios constitucionais. O que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, válida e eficaz, e o de que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Relembrando o famoso Eli Lopes Meireles, que diz o seguinte: na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. O princípio da legalidade é vital para o bom andamento da administração pública, sendo que ele coíbe a possibilidade de o gestor público agir por conta própria, tendo sua eficácia através da execução jurídica dos atos de improbidade, evitando a falta de vinculação à norma e principalmente a corrupção do sistema. Essa preocupação se faz constante para que seja atingido o objetivo maior para o país, o interesse público, através da ordem e da justiça. Certo que, em tese, haveria uma lei autorizando a administração a agir na ausência de regulamentação, sem lei, mas esse looping em si já importa em violação ao princípio da legalidade. Inclusive, no congresso que nós tivemos na Abrampa, eu sugeri a possibilidade de se ingressar com um mandado de injunção por falta de regulamentação. Então, vejam, esse é um grande, perdão da expressão vulgar, tiro no pé, porque é o seguinte: o setor produtivo privado, ele sempre fazia uma crítica ao licenciamento, dizendo que não havia regras claras e que isso gerava insegurança jurídica no investimento, o que é coberto de razão, realmente. O problema da legislação ambiental, não é só desse, de toda a nossa legislação ambiental, é que ela é muito principiológica, ela é muito procedimental e ela é cheia de conceitos jurídicos indeterminados. Ninguém duvida disso. Só que não se pode abrir uma regra como essa nós precisamos saber que atividades vai se enquadrar em cada empreendimento. Isso é o mínimo de garantia para a aplicação. E esta regra que diz que enquanto as tipologias não vierem, a autoridade ambiental pode licenciar
caso a caso, isso aqui fere o princípio da legalidade. Isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso não pode ser admitido. Bom, com relação às autoridades envolvidas, antigamente se usava o termo autoridade interveniente, agora mudou para autoridade envolvida, está no artigo 2º, inciso 13, e no artigo 11. O que são as autoridades envolvidas? São aquelas autoridades que não fazem parte do CISNAMA, ou seja, não são os órgãos licenciadores, mas eles intervêm no processo de licenciamento. E por que, pessoal, que eles intervêm no processo de licenciamento? Porque eles são especialistas nas áreas de proteção dos bens envolvidos no licenciamento. Por que a FUNAI se manifesta num licenciamento? Por que o IPHAN se manifesta num licenciamento? Porque eles têm a visão técnica capaz de salvaguardar, de determinar a influência num termo de referência, numa condicionante, numa medida preventiva, numa medida mitigatória ou compensatória para a salvaguarda de um bem ambiental que será afetado pelo licenciamento. O que diz o PL? Que a FUNAI, Fundação Palmares, autoridades do patrimônio cultural, depois eu já chego no outro, podem falar, mas a sua fala não tem caráter vinculativo. Isso é uma inovação. Por que é uma inovação? Porque a Lei Complementar 140, que foi a lei que regulamentou o parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, que versa sobre a competência comum para o licenciamento, só disse que não tinha caráter vinculativo a participação dos outros entes da federação. Por exemplo, o IBAMA estava fazendo o licenciamento sobre uma área, sobre um empreendimento que afeta o interesse do Estado da Bahia, por exemplo. A Lei Complementar 140, já de forma duvidosa, dizia que o Estado da Bahia podia intervir, mas que a sua intervenção não tinha caráter vinculativo. Isso por si só já é questionável. Porém, aqui esse raciocínio não pode ser aplicado às autoridades envolvidas. E por que não pode ser aplicado? Porque isso vai gerar a judicialização. Porque, por exemplo, se eu tenho o Estado da Bahia aqui, que está licenciando um empreendimento que vai afetar na área do entorno um próprio bem tombado, por exemplo, no Pelourinho, uma atividade. Evidentemente que o órgão especializado na proteção do patrimônio cultural dizer este investimento vai causar um prejuízo por isso, por isso, por isso, por isso. Isto é um parecer técnico que não pode ser afastado. Então, mesmo que o projeto de lei diga que não tem fator vinculante, o judiciário vai dizer que tem fator vinculante. E pior, o judiciário, eu tenho vários acórdãos aqui nos meus papéis, que eu não vou incomodar, mas eu vou deixar à disposição, que demonstram a evolução da jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, que hoje consideram que não existe mais um poder discricionário do Estado na proteção do meio ambiente, existe um dever e, inclusive, responsabilizando o Estado por omissão de forma objetiva e solidária. Então, evidentemente que se o órgão licenciador disser, o IPHAN está dizendo, o IPHAN é do meu estado, o IPHAN está dizendo que vai dar problema no patrimônio cultural, mas como não tem caráter vinculativo, não me importa. Está tombado bem, não me importa, eu vou decidir assim. O que vai acontecer na prática? Vai haver uma ação judicial contra o Estado. E pela jurisprudência do Supremo e do STJ, o Estado vai ser condenado. Então isso vai onerar o contribuinte. Isso está equivocado. Isso vai gerar um problema econômico para o próprio contribuinte, porque quem paga uma indenização do Estado somos nós. Então não tem como desconsiderar o parecer técnico das autoridades envolvidas, ainda que o PL queira. Lá no artigo 7º, parágrafo 4º, fala da possibilidade de contestação de condicionantes. Esta palavra contestação de condicionantes, isso é uma inovação no ordenamento jurídico, porque o licenciamento ambiental não é um processo administrativo, embora haja um autor que diga que é processo, toda a doutrina diz que não é processo, porque não existe uma sanção no licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele serve para uma
uma investigação, um controle e uma fiscalização das possíveis consequências que vão advir para a sociedade, os impactos sociais e os impactos ambientais de uma atividade econômica. Não é um processo. O empreendedor não pode discutir com o poder público, porque isso é dever do poder público, isso é um dever constitucional do poder público. Não obstante, o projeto fala que o empreendedor pode contestar condicionantes. Então, o artigo 170, por exemplo, fala da função social da propriedade da empresa. Nós temos aqui o poder de polícia administrativo. Então, essa expressão pode dar a entender, num intérprete menos avisado, que o licenciamento ambiental vai se tornar um processo administrativo, onde, quando o empreendedor não deseja aquilo que o órgão licenciador determina como termo de referência, como condicionante, como medida mitigadora, como medida compensatória, eu começo a contestar. Ah, não, isso está muito caro. Ah, não, isso eu não vou fazer. Mas isso não existe na legislação brasileira. Isso, se for feito, tem que ser feito lá no judiciário, porque é dever do Estado controlar essas atividades. É claro que nós não vamos levar isso a uma radicalização. Evidentemente que o empreendedor pode discutir, olha, entendo que essa medida compensatória, por exemplo, que eu entendo que ele pode fazer, não guarda nexo de causalidade. Eu posso gerar tal dano e o senhor está me pedindo uma medida compensatória que não tem nada a ver. Ok, isso é correto. Ou isso é totalmente desproporcional. Ok, isso é correto, no meu ponto de vista. Agora, contestar, pura e simplesmente da forma abstrata e genérica que está aqui, nós não podemos aceitar. A questão, presidente, ai meu Deus, do acesso à informação. O artigo 25, ele permite, já na esteira do que diz a Lei Complementar 140, que a comunicação para a sociedade, ou seja, a publicidade do licenciamento, ela possa ser feita exclusivamente por meio eletrônico, pela internet. Então, isso é um grande retrocesso, porque as comunidades vulneráveis, as comunidades onde muitas pessoas são sequer analfabetas, que vivem em lugares longínquos, nós vamos querer que todas as pessoas tenham um computador em casa? Então, claro que isso barateia o licenciamento ambiental, porque o empreendedor já não precisa mais publicar no jornal de grande circulação, mas o acesso à informação fica capenga com isso. Com relação à participação pública, nós entendemos também que existe um retrocesso. A participação pública está prevista no artigo 28, e ela se limita a só uma audiência pública. Então, vamos ver que retrocesso é esse. Existiam, na legislação anterior à Resolução 9 de 87, os comentários escritos, que não existem, viraram consulta pública, e caiu uma previsão da Resolução CONAMA 9 de 87, que tornava obrigatória a audiência pública quando ela fosse solicitada pelo Ministério Público, 50 ou mais cidadãos ou entidade civil. O que é entidade civil? Não é associação de defesa do meio ambiente. Entidade civil é a OAB, é o CREA, é o Instituto de Biologia. Então, era muito amplo. E, nesse caso, era obrigatória a realização da audiência pública. E existia uma sanção. Qual era a sanção? Quando as pessoas queriam discutir publicamente e o órgão ambiental não fazia licença pública. Qual era a sanção? Invalidade do licenciamento. Invalidade do licenciamento. Isso simplesmente desapareceu. Então, não existe nenhuma sanção, senão a audiência pública. E ela decaiu de status. Ela passou a ser consulta pública pela internet. Se não for feita, não tem sanção. E já estou terminando. E a última questão que eu queria falar é a questão da revogação do crime culposo de conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais. Então, se revogou a modalidade culposa desse crime. Nós sabemos que muitos servidores dos órgãos de licenciamento às vezes se omitem
porque eles têm receio de um processo criminal ou de uma ação de improbidade. Nós entendemos esse temor, podemos compreender isso, mas nós acreditamos que a pura e simples revogação dessa modalidade culposa não vai ajudar o Brasil. Não vai ajudar o Brasil porque é praticamente impossível se provar o dolo na concessão de um licenciamento em desacordo com as normas legais. Então o Ministério Público não vai conseguir comprovar essa responsabilidade criminal. E com isso nós entendemos que vai se abrir uma porta para licenciamentos que descumprem simplesmente a legislação. Então eu concluo lembrando a palestra que foi recentemente dada pelo professor Álvaro Luiz Valeri Mirra, que é um juiz estadual do estado de São Paulo, em que num dos painéis lá do Congresso do Planeta Verde, ele fez uma análise da evolução da jurisprudência dos tribunais superiores do Brasil com relação à discricionariedade ou a vinculação do poder público, ou seja, do Estado, leia-se União, Estados e Municípios, nas questões que envolvem o licenciamento e nas questões que envolvem prestações públicas, como saneamento, lixo, etc. E os acórdãos estão aqui e, basicamente, o que ele conclui é o seguinte, que nós passamos de um momento em que os tribunais diziam que a omissão, por exemplo, a falta de cuidado num licenciamento era uma responsabilidade subjetiva ou era um ato discricionário do poder público exigir entre uma questão e outra. E esta jurisprudência, ela, a partir da consideração de que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental, ela passou a limitar a discricionariedade do poder público, e isso influencia no licenciamento. E concluindo então, primeira coisa que os acórdãos dizem, não se admite não agir. Segundo, não se admite uma atuação insuficiente. Terceiro, não se admite retrocesso. E o aumento das hipóteses em que o agir dos órgãos estatais se torna vinculado. A jurisprudência diz que o licenciamento é uma tarefa irrenunciável, é uma função pública, é um poder-dever de natureza vinculada, é indisponível, irrenunciável, imprescritível, gera responsabilidade objetiva e solidária pela omissão, mas de execução subsidiária. Há também a declaração da vedação de atuação insuficiente e a jurisprudência admitiu então a ampliação do controle pela via judicial, não só das ações, como também das omissões do poder público em matéria ambiental. Com isso eu encerro, peço mil desculpas porque avancei o tempo, mas acho que deu para dar um panorama de que muitas vezes e para concluir, eu queria dizer o seguinte, não, mas é só um comentário sociológico, não é jurídico. Para mim, esse PL é o seguinte, se pegou todas as práticas dos órgãos ambientais, né? Diz assim, quais são as nossas dificuldades? Aqui eu faço assim. Aqui na Bahia eu faço assim, no Rio Grande do Sul eu faço assim. O que me incomoda na Paraíba é isso. No Paraná é isso. Fizeram tudo isso, colocaram tudo no mesmo documento e vamos ver no que vai dar, né? E agora resta para nós essa dificuldade de conviver com essas inconstitucionalidades e certamente a resposta do judiciário vai demorar. E enquanto essa resposta não vier, muitos danos ambientais vão acontecer nesse país. Muito obrigada. Então, agradecer a doutora Cida. Na verdade, eu fiquei sem coragem de